estava perdido lá, e quando ele tem pressa, ele modifica o padrão emocional. E nesse momento a descrição dele é: quando abre os olhos, ele está deitado no chão ainda, mas a ambiência mudou. O sol está claro, a região está clara. O que aconteceu? Quem já leu sobre quarta dimensão, que começou com Kant, e Kant, quer dizer, a ideia, e Kant dizia que a quarta dimensão poderia ser o local para onde iam as almas dos mortos, e que alguém que descobrisse uma forma de comunicar com eles abriria uma nova perspectiva no conhecimento humano. Immanuel Kant, que eu estou falando, tá? Então, existem níveis de realidade, aquilo que na teosofia se chama de subplanos. Então, os velhos subplanos, que na verdade são diferenças vibracionais, como aqui, por exemplo, nós estamos recebendo diversas ondas hertzianas do mundo inteiro, e que não se misturam. Se você colocar um rádio aqui, você sintoniza com inúmeras estações, basta ir girando o dial, e as ondas hertzianas estão uma com as outras, só que cada uma está numa frequência diferenciada. Então, no mundo espiritual, você tem planos de várias frequências. Naquele lugar, quando ele começa a orar, ele entra num outro nível de realidade, ou num subplano. Existe um livro de Ruth Booker, A Quarta Dimensão, que eu recomendo para vocês. Ele passa para um outro nível de realidade, que é aquele onde está nosso lar, e ali ele é recolhido, ali ele é colocado na maca, e ali ele vai até nosso lar, onde os portões se abrem, ele entra e dá entrada no hospital, onde começa a ser tratado. E o mundo espiritual apresenta muitas características. O próprio André Luiz vai dizer que no mundo espiritual existe entre lá o nosso lar e a terra o grande oceano de substâncias fluidas. Está lá. Leiam os livros de André Luiz, todos, que vocês vão ver. E ele ainda vai falar mais, que vindo do mundo espiritual para lá, passando por uma região onde estão muitos espíritos com problemas e dificuldades, aparece uma região iluminada, que é a região onde o sol atinge e dissolve as vibrações inferiores. Vai lá. Por favor, leiam, estudem a obra do homem, que é uma das coisas mais fantásticas que existem. Agora, não leiam como devotos, leiam como críticos. Aliás, ele fala em outro nível de realidade. É quem está lembrado. Ele vai trabalhar como braçal. Ele, que era médico, começa no hospital como braçal, como servente. Até Narcisa, que não tinha feito curso de medicina, estava melhor do que ele. Tá? Já era auxiliar de enfermagem, ele era servente. Estava limpando as barbas do outro, estava trocando roupa de cama, está lá. E aí o que é que acontece? Depois de um dia onde ele encontra inclusive uma mulher que trabalhou na casa dele, e que etc, e que abandonou para fora, e que virou prostituta depois, e que ele se bate, porque cada um de nós vai se bater. Eu conto sempre que eu estava em sintonia, e aí um cara, para fazer gaiatice, mandou me perguntar: Djalma, quer dizer que quando eu desencarnar, minha mulher vai saber das puladas de seca que eu dei? Eu digo: o problema não é esse, é você descobrir as puladas de seca que ela deu. Aí eu quero ver. E o que é que vai acontecer? Ele dorme cansado. E quando ele dorme, ele tem um sonho interessante. Eu pensaria que no mundo espiritual você ia ter sonhos que não viessem do inconsciente, que não fossem simbólicos. Mas o sonho dele é: ele se via num barco, dirigido por um barqueiro silencioso, com movimentos ascendentes, até que chega numa enseada e ele escuta a mãe dele chamando ele. Ele está indo a um outro nível de realidade. Mas o mais interessante é o sonho. Quem é um barqueiro silencioso?
Vocês nunca leram mitologia grega? Caronte é a mitologia, é o arquétipo do condutor dos mortos. Ele sonha simbolicamente, e o inconsciente dele está dizendo o que a ele? Você morreu. Porque ele só ficava lá pensando no pecado que ficou, na mulher, coitadinha, que ficou, a mulher estava com outra, a fila andou. E aí o que é que vai acontecer? Ele não entendeu a mensagem. A mensagem era: você morreu, Caronte já me levou. Ele tem um sonho semelhante aos que nós temos. Se encontrou no mundo espiritual, ele está no mundo espiritual, e deixara o veículo pesado nas câmaras de edificação, palavras dele. Ele chega em outro nível de realidade. Então vocês estão vendo como é complexo o mundo espiritual. Quando nós falamos em umbral, então vocês estão vendo que a mãe dele já estava num outro nível, e que para descer se materializava, ganhava um corpo a gênero. Ninguém precisa engravidar no mundo espiritual, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é maluquice. Então, ela desce, se materializa, ganha um corpo a gênero, porque ela vive em outro nível de realidade. Aliás, quando eles querem descer a regiões do famoso umbral, do primeiro nível de realidade, onde eles vão para uma cidade de susta libertação de espíritos maus, aliás, espíritos que aqui na Terra eram bons, porque o Gregório VII, o famoso Papa Etelbrando de Canossa, que é quem dirige aquilo, quer desencarnar a mulher para ela ficar com ele, ele foi um sujeito que fez um bom trabalho aqui, efetivamente, mas se revoltou lá porque Deus e os santos anjos não o encontraram para lhe dar um justo prêmio, porque ele tinha sido Papa da Igreja. Para ir para lá, eles se materializam também. Não precisam alguém engravidar lá para ele nascer. É só adensar o perispírito, o que aliás é uma qualificação. Então, observando isso, nós temos uma realidade umbral. É só um lugar de pessoas que sofrem? Não, não é. Porque nós todos aqui estamos no umbral. E se todos nós sofremos, sofreremos aqui, sofreremos no umbral, sofreremos no outro nível de realidade, porque o problema do sofrimento está inerente a nós pelos nossos conflitos e as nossas dificuldades. No mundo espiritual existem pessoas ruins, querem fazer uma aposta que aqui aqui existe. Se lá tem malfeitores, querem fazer uma aposta que aqui em Salvador existe. Quem aqui nunca foi assaltado? Quantas notícias vocês viram hoje de assassinato? Hein? E esse pessoal que desencarna vai ficar tudo junto, porque lá vigora a lei de afinidade. Os iguais, aliás, isso está em André Luiz, eu não estou falando novidade nenhuma. Você veja que o próprio André Luiz vinha de uma família que era uma família brava, não é? Só que escapou foi a mãe e uma irmã que morreu quando era pequena, porque o resto, o pai dele estava num umbral com 2 quengas agarradas. Está lá, ele que disse. O avô estava no esgoto contando fezes como se fosse dinheiro. Eu digo, que famíliazinha, hein? E ele estava lá pastando como daquele jeito que vocês conhecem e sabem. Mas Emílio Miranda nos dá notícia de regiões umbralinas onde só estão juntos filósofos que criaram uma utopia e vivem a utopia. Não são espirituais, não, pelo contrário, podiam ser materialistas, etc. Mas eles estavam vivendo o que eles queriam, que é a grande característica dessa primeira região. Lá nós vamos encontrar espíritos que ainda estão na Idade Média. Parece um filme, uma série que passava aqui, que o indivíduo mudava, saía de um lugar, passava por um portal, caía na Idade Média ou caía no futuro,
Então nós vamos encontrar no mundo espiritual gente que ainda é primitiva em libertação, ele fala disso, em nosso lar no final, quando ele vai para casa depois de um ano que ninguém avisou a ele que a mulher tinha casado com um outro menino, o pessoal traído, aquele pessoal que gostava. Nem a mãe, que mãe é aquela? Nem a mãe ele perguntava: como é, minha mãe? Como é que está sumida? Ah, tá bem.